Glória a Deus. Irmãos, quero novamente dizer, a alegria de estar com vocês aqui é muito bom, irmãos. Ver a Igreja de Cristo juntas novamente, depois de muito tempo aí, olhando para as câmeras e tentando louvar a Deus, imaginando os irmãos aqui, vendo os nossos bancos vazios. E dou glória a Deus porque Deus tem trago você até aqui, tem enchido teu coração de convicção, de adorar a Deus, da necessidade de estar na casa do Senhor. É importante dizer, que nós só não somos igreja, nós somos membros dessa igreja. A palavra igreja vem de eclésia, do grego, significa chamados para fora ou assembleia. Então logo só um não pode ser igreja, todos juntos sim, nós somos igreja. E convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo, quem sabe aí, 26 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos fazendo essa leitura expositiva, já estamos finalizando esse livro. Que pena, irmãos? Temos aprendido tanto com esse livro e com a vida da igreja primitiva, que nasceu sobre perseguição religiosa e continuou. No capítulo 28, finalizamos, esse livro, mas parece que vocês vão perceber isso, que parece que acaba sem fim, Paulo ainda preso, porque realmente é isso, a história dá-se continuidade, a igreja ainda está atuante, ativa, desde lá até aqui. Nós estamos fazendo esse capítulo 29 aí, tá, irmãos? Então, vamos entrar nesse capítulo, já sabendo que Paulo está sobre custódia, preso desde Jerusalém. O capitão da guarda leva até o governador Félix. Félix é substituído por Festo. Festo agora é um governador que ainda vai aparecer aqui, mas é um governador novo. E sabe o que é interessante, irmãos? Que em todas as áreas, quando alguém entra de novato, ele apanha um bocado, para aprender, ele meio que dá aquelas marcadas de novato, para depois amadurecer, em todos os âmbitos, e seja no trabalho, seja em todos os lugares que nós formos, se nós formos novatos, vamos dar aquela mancada, e foi atrás disso, desse histórico, que a liderança judaica ali, os líderes religiosos foram atrás de Festo para tentá-lo persuadir a entregar Paulo a Jerusalém. E por algum momento, no capítulo 25, até Festo pretende devolver Paulo, mas Paulo, entendendo o que estava acontecendo, ele pensou assim: rapaz, se eu ficar por aqui, o bicho vai pegar, porque afinal de contas, esse governador está meio balançado aí, e se eu voltar para Jerusalém, eu morro. Aí Paulo, muito esperto, ele pede com que o governador, com que César, o imperador romano, o julgasse. Ele tinha direito, afinal de contas, ele era romano, tinha cidadania romana, então ele poderia pedir com que ele fosse julgado em Roma. E vale a pena voltar um pouquinho, irmãos, que no capítulo 23, ali, 22, Deus parece para Paulo. Paulo está triste, depois de uma peia ali na igreja, ali os judeus bateram em Paulo, ele triste ali, Deus, nós falamos sobre isso alguns domingos atrás, Deus aparece, o Espírito de Deus aparece, Paulo diz: Paulo, te anima, porque você não vai morrer aqui ainda, você ainda vai ser minha testemunha em Roma. E é isso que está acontecendo, Paulo sendo testemunhas. E sabe o que é interessante, irmãos? Você que nos acompanhou durante esses 26 capítulos, você percebeu que Paulo pregou em vários lugares, principalmente para os gentios. Só que agora ele vai lidar com pessoas da alta sociedade, para os caciques. Os caciques agora vão ter a oportunidade de ouvir Paulo pregando, mesmo preso, irmãos. Que maravilhoso. Eu me apaixonei por esse capítulo 26. Eu tenho certeza que você também vai sentir de Deus no seu coração nesse capítulo. E antes de entrarmos, a nossa líder dos jovens, os pais que permitirem, ela estará com as crianças ali no anexo.
Tá, os pais permitirem. Você tem o seu direito de permitir ou não deles irem para lá. Mas quem quiser, ela está lá aguardando as crianças, tá bom? Então vamos entrar lá, irmão, no versículo 1, que começa assim: depois Agripa disse a Paulo, deixa só voltar um pouquinho para que você entenda melhor. Festo, além de ser um governador novo, que substituiu Félix, provavelmente Félix aprontou tanto que foi necessário ser substituído, ele não estava entendendo nada, porque ele não entendia da lei judaica, não entendia dos profetas, não entendia da lei. Havia um julgamento aí, Paulo, e na visão dele não tinha nada. Então, quando Paulo pede para ir para César, ele precisava fazer uma carta para dizer os motivos e as razões que esse homem ia ser julgado em Roma. Mas Festo não tinha o que escrever. Aí vai o rei Agripa, que é um rei judaico, entendia a lei judaica, entendia das leis, entendia dos profetas. Você vai ver, Paulo vai citar isso aqui. E ele vai meio que confraternizar ali, ou dar boas-vindas para esse novo governador. E ele aproveita e conta: olha, eu tenho um cabra aí comigo, Paulo, o Félix deixou essa bomba na minha mão aí, eu não sei o que fazer, ele pede que quer ir a César. Aí o rei Agripa, vendo a situação, fala o seguinte: olha, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Então, vamos agora entrar nisso, no que Paulo vai falar para esse rei Agripa. E é o versículo 1, que vai dizer: e depois Agripa disse a Paulo. Isso já, no capítulo anterior, há uma entrada triunfal de um rei, digna de um rei, né? Cheio de autoridades ali de Cesareia. E agora, ele fala a Paulo: é-te permitido fazer a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Paulo, se estender a mão, é como se fosse, né, um momento de dizer: olha, tá bom, beleza, valeu, eu estou aqui, vou falar agora o que eu penso sobre o que está acontecendo. No versículo 2, Paulo continua, dá a introdução da sua defesa. Paulo está se defendendo, tá, irmãos? Sinto-me feliz, olha a expressão de Paulo: ó rei Agripa, em poder defender-me hoje perante ti de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Por quê, irmãos? Porque a felicidade de Paulo, afinal de contas, o rei Agripa era alguém que, se tinha alguma autoridade que poderia entender Paulo, era o rei Agripa. Afinal de contas, era o rei dos judeus. Ele entendia sobre o judaísmo, entendia sobre as leis, entendia sobre a adoração a esse Deus. Então ele fica feliz, porque afinal de contas, se tiver alguém que possa me entender, vai ser esse rei aí. E vamos continuar. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouça com paciência. Então é isso que o Paulo fala: você é entendido, ó rei, você entende as leis que nós estamos tratando. Eu estou sendo acusado pelos judeus, pela lei dos judeus, e você entende. Então me ouça com paciência, atente para o que eu vou dizer. E Paulo entra agora no seu discurso. Paulo está preso já há muitos dias. Pois me conhecem desde o princípio, e se quiserem, podem dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Paulo era um fariseu dos fariseus. Ele cresceu, estudou e com os mais famosos, né, professores da época, que foi Gamaliel. Então ele cresceu ali aos pés de Gamaliel. Seria a melhor universidade, se fôssemos dizer hoje, aqui, né? Então ele vai dizer: olha, todo mundo me conhece, eu fui atuante ainda quanto fariseu. E ele vai continuando dando o seu testemunho. A minha vida, pois, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo em Jerusalém, sabem-na todos os judeus. Paulo foi alguém marcante, né, ali enquanto fariseu. Pois me conhecem desde o princípio, e que quiserem podem dar testemunho de que, conforme mais severa seita a nossa religião, vivi fariseu. E agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Essa é a condenação de Paulo. Ele diz: olha, a minha condenação é o seguinte: é porque
eu vivo a esperança do que nossos pais já pregavam, que era, vamos entender isso no versículo seguinte, a qual nossas 12 tribos, servindo a Deus, fervorosamente, noite e dia, lembrei do Diogo aqui, de dia ou de noite, né, Diogo? É isso que ele vai dizer aqui, ó, bem, antigamente já falavam isso. Esperando alcançar, é por causa desta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque é que julga entre vós, incrível que Deus ressuscite os mortos. Opa, vamos parar um pouquinho aqui. Irmãos, Paulo agora vai dizer a razão dele estar sendo condenado. É simplesmente por crer na ressurreição dos mortos. Se nós lembrarmos algum capítulo atrás, capítulo 23 ou 24, você vai ver que há uma confusão entre o julgamento, no Sinédrio. O Sinédrio é composto de 2 grupos, não sei se os irmãos lembram, mas eu vou dizer, os fariseus e os saduceus. Os fariseus, há um tema central, né, ali defendido, a um ponto central, que era a ressurreição dos mortos. Já os saduceus, para eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjo, nem em algum espírito. Então, há uma confusão no meio desse sinédrio, porque Paulo diz, olha, eu acredito na ressurreição. Aí os fariseus, olha, esse homem acredita no que nós acreditamos. E há uma confusão ali naquele sinédrio. E a mesma coisa, na verdade, irmãos, Paulo vai agir de novo de estratégia. Paulo é um homem estratégico, ele não mente aqui. Tudo que ele fala é verdade, mas isso não deixa de ser estratégico. Afinal de contas, o tribunal era composto desse grupo que defendia esse lado da ressurreição. A diferença, irmão, de Paulo para os fariseus, e Paulo também era fariseu, é que os fariseus acreditavam na ressurreição, mas no final dos tempos, já Paulo diz que já aconteceu, diz que Jesus é o propulsor, Jesus é a pedra angular, Jesus foi o modelo de ressurreição, qual nós também participaremos lá na frente. Então essa era a diferença, por isso a contenda por conta de Paulo aí, pela vida dele. Versículo 9, na verdade, cuidará que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. Ele vai começar agora a lembrar do testemunho dele, irmãos. Deixa eu chamar sua atenção um pouquinho para cá. Às vezes nós dizemos assim, eu não sei pregar. Se eu fosse pedir para que você levantasse a mão aqui, eu acredito que poucos diriam aqui, não, eu prego, eu sei pregar o evangelho, eu sei falar de Deus. Poucos levantariam a mão por conta até da própria convicção. A dúvida, né, no seu coração às vezes é colocada, e às vezes hoje o evangelismo está baseado numa pergunta só ou num convite. Vai na igreja com a gente. Não é isso, você não concorda? Não é assim que está baseado o evangelismo hoje. Vai na igreja. Só que, irmãos, não é bíblico isso. Evangelizar, convidar para ir para a igreja, parece que você terceiriza o evangelismo que era para você fazer, para eu fazer. Sabe o que é interessante? O Antigo Testamento, a igreja primitiva nunca fez isso. Ei, irmãos, vamos na igreja hoje? Parece que nós limitamos o evangelismo nisso. Isso não é evangelismo, irmãos. Segundo a Bíblia, não. Sabe o que é evangelismo? Segundo a Bíblia, é contar os testemunhos de Deus, de você, da sua vida com Deus. É isso que os profetas faziam, os apóstolos faziam. Apóstolos ensinavam e pregavam o que Deus tinha feito, o que eles tinham visto. Então o nosso papel não é convidar alguém para vir para a igreja, mas sim falar de Deus. Vir para a igreja é uma consequência disso, mas não pode ser um ponto central do nosso evangelismo. E Paulo, diante dos caciques, ele agora começa a contar o seu testemunho. E ele feliz, né? Estou feliz de estar aqui, mesmo estando preso. Então ele vai dizer, olha, seguinte, algum tempo atrás, eu persegui os cristãos a todo custo, e nós sabemos disso, né? No capítulo 8, Paulo estava envolvido na morte de Estevão, e ao contrário disso, mais do que isso, na verdade, ele estava com as roupas de Estevão nos seus pés. Foi testemunho daquele sofrimento ali, e daquela morte apedrejada de Estevão. E Paulo vai dizer, olha, eu persegui a todo custo, o que fosse preciso, eu fazia para perseguir contra esse tal de Nazareno aí, esse tal de Jesus aí que dizia Nazareno. E vamos continuar? O que com efeito fiz em Jerusalém, pois havendo recebido autoridade dos principais dos sacerdotes,
não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei meu voto contra eles quanto o matavam. É a primeira vez, irmãos, e talvez a única, se não me falha a memória, que se coloca aqui, ou se essa frase está aqui, que havia voto para matarem um cristão. Você não vai ver isso antes, pelo menos disso aqui você não vai ver. No livro de Atos, a confirmação que havia votos para matar um cristão. E ele vai dizer, eu votava, se fosse para matar, eu era o ponto. E esse voto, sabe como era feito, irmãos? Era levantando a roupa, erguendo a roupa do que seria morto, rasgado, né? Então, quando você vai voltar um pouco para o capítulo 8, você vai ver que a roupa de Estevão estava sobre os pés de Paulo. Então, Paulo estava votando naquele momento. Olha só que interessante, né? Para a morte de Estevão. Versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. Então, eles obrigavam a falar mal de Deus. Ele obrigava os cristãos a falar contra Jesus. Claro que com mentiras, né? Pela pressão. Enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras, como nós presenciamos no capítulo 9, quando Paulo pede autorização para ir até Damasco, atrás dos cristãos que estão lá, e quer pegar eles a toda custa. E acontecia muito isso, pegavam cristãos, amarravam nos seus cavalos e saiu arrastando esses cristãos aí. E hoje não é diferente, né, irmãos? Nós temos visto muito isso, graças a Deus. No nosso país ainda não, mas em alguns países os cristãos pegos são realmente mortos. Na Índia, isso é uma pesquisa antiga, hoje talvez seja pior ainda. Na China, eram pegos cristãos e estavam colocando algum tipo de agulha entre a unha e a carne, como maneira de fazê-los sofrer e negar a Deus. Então enfiavam aquela agulha entre a unha e a carne. E você sabe muito bem, acho que a maioria fez isso aqui, né, irmãos? Quando está uma cutícula varando aqui, aí você pega o dedo, você tenta arrancar, né? Que raiga. Rapaz, é uma dor, né, Sibeli? Rapaz, dói demais. Sibeli talvez não tenha sentido que manicure todo o tempo, né? Mas eu, de vez em quando parece, né, Sibeli? Aqui, aí, rapaz, dói demais. Agora você imagina entre a unha e a carne aquela agulha. E sabe o que é interessante, irmãos? Hoje nós estivemos ali na obra e eu cansado. Ontem passei o dia fora e eu só soube que é descansar um pouco. Foi ontem às 11 horas da noite. Aí eu estava sem coragem. Cadê os irmãos? Os irmãos que me ligaram, aqui, irmão Carlos aqui, né? De manhã, pastor, vai ter. Falei, eu estava assim, né? Balançando, estava meio, como diz o Saulo, meio remista, né? Aí não estava muito bem. Aí mais as homens, olha, eu vou para lá. O irmão Carlos disse, eu vou para lá com o Carivaldo. Pastor, se eu quiser ir. Eu gostei da atitude, parabéns, irmão. É desse jeito mesmo. Ele sabe o que é? Me arrumar. Fui atrás do tijolo, aí não arrumei carro para levar, e abri a mala do carro, bora, bota o tijolo aí dentro aí. Eu me emocionei quando eu cheguei em Arapiranga, quando olhei pelo retrovisor, vi o carro do irmão Silas chegando, irmãos. Quase eu não consigo abrir a porta do carro. É ele que abriu para mim a porta. Foi, irmão Silas? Abriu a porta do carro para mim, porque ele estava pensando que eu... emocionado, viu, irmão? Estou brincando, claro, foi muito bom. O irmão está aqui, e na verdade se comprometeu segunda-feira, não foi, irmão Nil? Segunda-feira aqui em casa, diante da esposa e do pastor, disse eu vou. E ele foi mesmo com a gente lá, que Deus abençoe. Irmãos, e nós pensamos que às vezes nós fazemos muita coisa, né? E vemos o quanto nossos irmãos aí têm sofrido, e nós com toda a liberdade, e fazemos tão pouco, né? Vamos continuar? Versículo 12, indo com este encargo a Damasco, munido de poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, isso ele está contando testemunho para o rei, não esqueça. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol. Isso ao meio-dia, né? A luz foi muito forte. Resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo nós todos, agora todos caíram, não foi mais só Paulo, né? Por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica. Isso é interessante ele falar em língua hebraica, porque a língua hebraica é uma língua considerada santa pelos judeus. Então, quando Jesus fala em língua hebraica, logo chama a atenção de Paulo. Nosso Deus, Jesus, ele é o exemplo de estratégia, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Essa frase é uma frase popular
entre os gregos e os latinos, na fala grega e os latinos, né? Que seriam os romanos. Comum, mas no hebraico, no grego, não era comum ouvir isso. E Paulo ouve isso em aramaico. Então, em hebraico. Sabe o que é interessante, irmãos? É que, se fosse usar a frase de hoje, seria aquele popular que nós usamos, dar murro em ponta de faca. É isso que Jesus está dizendo para ele. Olha, é o seguinte, esse arguilhão era uma ferramenta usada para cutucar as bestas de carga. Ele estava falando, olha, é o seguinte, é dolorido para ti, porque tu está dando contra isso. É duro isso para ti, porque isso vai doer. Lutar contra a vontade de Deus dói. E sabe, irmãos, que isso é tão real. É tão real. Nós estávamos num pré-concílio do nosso irmão Denis, e ele é daqui, né, conterrâneo aqui da terra, prata da casa. Eu fico feliz de estar fazendo parte desse momento. E ele contando o testemunho dele, tudo, que Deus já chamava ele, mas ele meio que dizia não para Deus. Afinal de contas, ele abriu mão de um concurso público na cidade para estar na obra de Deus. Então, realmente, eu preciso dar os parabéns para esse homem. E ele, dizendo que foi hospitalizado, e no hospital, que ele disse, Senhor, agora eu me rendo, porque estou vendo que o negócio está bravo. Então, realmente, irmão, dar contra a vontade de Deus, lutar contra a vontade de Deus, não é vantajoso para você. Se Deus falou teu coração, meus irmãos, faça, porque coisas piores podem vir, porque você está batendo a mão na ponta da faca e você vai se ferir, vai doer e cada vez será pior. Continuando, versículo 15, disse eu, quem és, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso aqui já sabemos, né, que essa perseguição contra a igreja, todos que se levantam contra a igreja perseguem também, estão lutando contra Jesus. Mas levanta-te, põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas a quem hei de aparecer. Você está vendo aqui, irmãos? Para que Paulo foi chamado? Isso é um chamado, irmãos, que não é particular de Paulo, é um chamado para nós falarmos do que Jesus tem feito na sua vida. Aí eu pergunto para você, você já falou para alguém do que Jesus tem feito em sua vida? Ah, não sei. Irmãos, não saber pregar não é problema, é falar somente que você teve experiência com Deus. Agora, o problema é se você não teve experiência com Deus, porque aonde Jesus entra, Ele transforma. Se você não teve experiência, meu irmão, está pegando para o teu lado. Pensa muito bem aonde você está pisando. Se você não teve uma experiência com Deus, alguma coisa está errada, porque Jesus muda. Aonde Ele chega, Ele muda, Ele transforma. E Paulo conta esse testemunho porque ele viveu e foi transformado. Seguindo a nossa leitura, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecado e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Essa seria a pregação de Paulo, para que as pessoas se convertessem, para que houvesse transformação, para que eles alcançassem a redenção, a salvação através de Jesus Cristo. E na verdade não há outro meio de salvação senão por meio de Jesus Cristo. Isso eu acho que todo mundo já sabe aqui, se não atuamos, mas pelo menos já sabemos. Versículo 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente a visão celestial, ou seja, não foi desobediente a Deus, ele obedeceu a Deus. Diante de toda essa ordem que Deus deu no capítulo 9 de Atos, ele diz, eu fui obediente a Deus. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios, que o arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prendem no templo e procuravam matar-me. Tendo, pois, alcançado o socorro da parte de Deus, isso vale a pena dizer que
Paulo está vivo até esse momento, tá, irmãos? E nós sabemos que Paulo estava sendo perseguido dia e noite. Teve um momento que Paulo precisou mandar Lucas, Timóteo e aqueles que o acompanhavam de barco, e ele ia por terra, porque ele precisava fugir dos perseguidores. As pessoas estavam querendo matá-lo. Havia um grupo de judaizantes, e sabe o que ele vai dizer? Deus me livrou. Irmãos, precisamos confiar mais em Deus, irmãos. Precisamos confiar mais no nosso Deus. Precisamos confiar mais no nosso Deus. Porque às vezes nos preocupamos em nós mesmos, nos batemos com as nossas coisas. E Deus sempre quis que os seus servos confiassem nele. Sempre como aquela galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das asas e cuida. É assim que Deus quer cuidar de nós. Paulo vai dizer: se eu estou vivo, meu irmão, não foi porque eu fui inteligente ou porque eu fui estratégico, não, porque Deus, irmão, foi Deus. Eu vejo que nós, como igreja do Senhor, precisamos reconhecer o poderio de Deus de melhor maneira. Ele vai dizer que Deus deu socorro a ele, né? Versículo 22, continuando: ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Sabe o que ele está dizendo? Olha, ainda o meu papel, a ordem estava sendo feita, a ordem que foi mandada lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, eu estou atuando até agora, aos pequenos e aos grandes, aos lá de baixo, e agora eu estou diante de vocês, as maiores autoridades romanas, eu estou testemunhando agora. Esse homem não perdeu o foco, irmãos. Paulo não perdeu o foco. O grande problema da igreja do Senhor, o grande problema dos cristãos contemporâneos é que tem perdido o foco. Ontem, sexta-feira, eu coloquei no grupo da igreja aí, no WhatsApp, e alguns grupos, um pensamento meu do dia, um versículo que a gente lê e se alimenta, e depois a gente bota também no grupo aí para que os irmãos possam se alimentar. E uma pergunta que eu coloquei lá, diz: você lembra do dia que você encontrou Jesus? Aí você pensa, aí a outra pergunta: como foi? Eu preciso, irmãos, lembrar sempre, como uma âncora, do dia que eu encontrei Jesus. Você precisa dessa âncora, para que no dia de tempestade, que as ondas vier sobre você, você vai lembrar: opa, um dia Jesus me encontrou. Foi mágico, foi diferente, me transformou, a minha visão mudou, minha vida mudou. E isso, com certeza, irmãos, não vai deixar você naufragar. Nós precisamos lembrar disso. Paulo, ele diz: olha, eu estou ainda lembrando de tudo isso, como testemunho agora, diante de vocês, mas o meu foco ainda está acontecendo, mesmo diante de prisões, de sofrimentos. Paulo saiu expulso de várias cidades, algumas delas saiu desmaiado, ao ponto das pessoas, dos discípulos dele, acharem que ele estava morto. Mas ele não desistiu de pregar o evangelho. Irmãos, o evangelho nunca, grave bem na sua cabeça isso, nunca foi fácil. Se está sendo fácil para você, meu irmão, pense muito bem, reflita em como está a sua vida, porque nunca foi fácil, irmãos, nunca foi fácil. E já disse aqui e vou dizer novamente: não seria justo no reino dos céus eu me encontrar com Paulo ali, se eu viver um evangelho de facilidade aqui na terra, sem sofrimento, sem tirar o meu eu e viver para Cristo como Paulo viveu, e ainda lá encontrar Paulo, morar no mesmo bairro que Paulo no céu, no mesmo apartamento. Como assim? Não dá, irmãos. Precisamos analisar a nossa vida. Continuando: não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isso era a pregação de Paulo: arrependimento e a ressurreição em Cristo Jesus. Os profetas já diziam, os profetas criam num arrebatamento, numa ressurreição e num arrependimento de um povo.
E era só isso que Paulo pregava. Paulo não se afastava disso, mas essa era a condenação de Paulo. Isto é, como Cristo devia padecer, e como seria ele o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, deviam anunciar a luz a este povo e também aos gentios. Olha só, ele dizendo, olha, a ressurreição é também para os judeus e para os gentios. Irmãos, os gentios também não criam na ressurreição. Falar em ressurreição para os gentios, porque aquele contexto era dominado pela ideia grega. O que o grego entendia? O grego entendia que não existia ressurreição, porque esse corpo era mau, essa matéria era mau. Por que ressuscitar esse corpo de novo? Não faz sentido. O grego entendia que quanto mais eu desencarnar ou flagelar esse corpo, mas eu separo essa ideia da bicotomia, né? Espírito e carne afastaram uma da outra através do sofrimento. Então, quando fala para um gentil que alguém vai ressuscitar um dia, é uma ofensa para o gentil, para o grego e para o romano aqui no caso, né? Fazendo desse modo a sua defesa, agora há um grito aqui. Quando Paulo fala que a ressurreição para os judeus e para os gentios, Festo, que é um gentil, rapaz, dá um berro. Ele não aguenta ouvir isso. O negócio é tão duro ouvir isso, falar sobre a ressurreição diante de um romano, que ele dá um berro, ele diz, está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar, ou em uma tradução na sua Bíblia, te deixa doido. Você está doido? Você estudou tanto que endoidou? E sabe que muitas religiões ignorantes aí ainda usam esse exemplo para dizer, olha, você não pode estudar teologia, porque estudar muito fica doido, fica frio, né? E sabe o que é interessante? Que essas doutrinas, elas têm como conversão uma experiência emocional, e não é isso. Você não vai ver na Bíblia nenhuma experiência emocional para alguém se converter. Sempre foi intelecto, sempre foi entender a palavra. É conhecendo a palavra que seremos libertos. Sempre foi assim. E essas religiões ignorantes acham que não pode estudar muito porque acaba ficando frio, fica doido, e usam essa passagem para isso. E é lembrar que era Paulo falando contra um gentil, e as pessoas dão, fora de contexto, claro, né, dão a razão para Festo, um gentil, um governador aqui, romano. Versículo 25, mas Paulo disse, não deliro, ou não estou doido, ó excelentíssimo Festo, antes digo palavra de verdade e de perfeito juízo. Eu estou bem da cabeça, não estou doido não, estou falando a verdade, o que eu acredito, é o que creio. Versículo 26, porque o rei, diante de quem falo com liberdade, o rei Agripa, sabe destas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu, versículo 27, nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Irmãos, é impressionante. Paulo é um cabra muito inteligente, meu irmão. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está fazendo um apelo para o rei Agripa. Rei Agripa é um rei judeu. Ele está dizendo, rei Agripa, tu crê? Tu crê em Jesus? Tu crê na ressurreição? Tu acredita? Tu crê, né? De repente, o rei Agripa disse, eu quero aceitar Jesus agora, né? Paulo é maravilhoso, irmãos. Paulo é um exemplo muito grande para nós. Disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a fazer-me cristão. Sabe o que Paulo fala? Ele diz, olha, tu quer me dizer que tão pouco tempo aqui, tu quer que eu seja transformado num cristão? É isso que ele está dizendo, né? Respondeu Paulo, provera a Deus que ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, menos esta cadeia. O que ele está dizendo aqui? Irmãos, Paulo é maravilhoso. Ele está dizendo, olha, não só tu que eu quero que se converta, mas todos aqui que estão me ouvindo, eu quero que todos se convertam. Irmãos, ele diz assim, não por muito ou por pouco tempo. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Que o converter não é pela parte de Paulo, é Deus. Ele disse, eu peço a Deus que não só você, mas todos que estão aqui se convertam. A conversão, irmãos, é pertencente a Deus. O seu papel, o meu papel, é contar o que Deus tem feito na sua vida. Se a pessoa vai se converter, você vai dizer, olha,
Rapaz, se por muito ou pouco tempo, eu quero mais. O meu desejo e oração é que você se converta. Essa seria a sua resposta diante de alguém que falasse dessa maneira. Paulo deseja que todos aqui se convertam. Que resposta, né? E Paulo, ele vai dizer: mas sejam igual eu, ou seja, pregador da palavra, que não tema a morte, mas com uma exceção. Ele vai dizer, menos esta coisa aqui, que ele estava acorrentado. Irmãos, levante sua mão aí, por favor. Todos levantem sua mão. As duas mãos. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Cadê a corrente daí? Olha no seu pulso, cadê a corrente daí? Cadê você? Está preso, irmãos? Você é o desejo de Paulo, irmão. Você sabia disso? Você é o desejo de Paulo. Pode baixar agora, irmão. Obrigado. Você não tem corrente nas suas mãos. A minha pergunta é: e o que você tem feito por o Evangelho? Qual tem sido a sua obra diante de tanta liberdade que você tem de pregar o Evangelho, de falar de Deus, de ir até o vizinho orar com ele, de trabalhar na obra de Deus? O que você tem feito com tanta liberdade? Que pergunta dura, né, irmãos? Ela dói. Ela dói. Ela vai lá no fundo. Porque nós podemos até nos enganar, mas sabemos que fazemos tão pouco para Deus. Tão pouco para Deus. Já indo para o final. E levantou-se o rei e o governador, e Berenice, que é a esposa dele, né, do rei, e os que com ele estavam sentados, e retirando-se, falavam uns aos outros, dizendo: este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto, ou poderia sair andando daqui, se não tivesse apelado para César. Eles não vê condenação em Paulo, meu irmão. Eles olham Paulo, Paulo não tem nada aqui que ele possa ser condenado à morte. Ele poderia sair andando daqui livremente, mas ele já fez o pedido para César. Paulo pregando diante das autoridades. Paulo não tem medo de morrer, irmãos. Ele sabe que a sua vida está na mão de Cristo. E na hora que for para ir, como já aconteceu com o nosso irmão na Igreja Batista Roda de Saron, ele debaixo do chuveiro, caiu a pressão e morreu lá embaixo do chuveiro. E às vezes não queremos sair de casa, né, por medo da morte. Mas, meu irmão, quando for a hora, você pode até raspar a cabeça, viu, Charles? Mas o cara leva o careca. Vai levar o mesmo cara. Porque, irmãos, o tempo é de Deus. E diante das autoridades, Paulo não tinha feito nada. A perseguição era dos judeus, mas diante das autoridades romanas, nada. E vamos ver que Paulo ainda foi testemunhar lá em Roma. Homem de Deus. Que essa palavra possa ter alcançado o teu coração, possa ter tocado aonde precisa tocar. E essa palavra não é somente para você achar bonita e talvez lembrar daqui a uns dias, mas é praticar, irmãos. Veja onde tocou, porque precisamos mudar, e só podemos mudar através da palavra. Quem liberta, irmãos, é a palavra. Não é um louvor, não é uma canção que faça chorar, não é um momento de oração que você se derrama diante de Deus. Isso não liberta, não, irmãos. O que a palavra diz que liberta é a palavra dele. A partir que eu entendo a palavra de Deus, eu pratico, eu estou sendo liberto. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? E vamos orar ao Senhor, já finalizando esse culto. E quero dar os parabéns à igreja. Continue assim, irmãos, vindo para a casa do Senhor. Alguns PGMs já estão funcionando, tá, irmãos? Outros ainda não, mas aí vamos retornar devagarzinho em nome de Jesus às nossas programações normais. O grupo dos homens está funcionando, das mulheres também já voltaram a funcionar. E quarta-feira eu quero fazer um pedido muito especial, irmãos. Eu não sei quantas ovelhas tem aqui minha aqui, ou do Senhor, que está sobre a minha responsabilidade. Eu não sei quantas. Talvez a igreja esteja cheia, mas nem todas são, não sei. Eu olho para vocês como são. Mas eu quero fazer um pedido aqui. Quarta-feira vem um missionário, já coloquei no grupo aí divulgação, de outro país que está atravessando o Brasil de bicicleta. E ele vai passar 10 dias na nossa regional, pregando o evangelho aqui e servindo de testemunha também para as nossas vidas. E deixa eu ver aqui o anúncio aqui para me ver onde é que eu deixei.
O nome dele é Júlio Adres Duarte Fran. Ele está num projeto